Olá, hoje queremos apresentar uma pequena reflexão sobre a Inquisição Católica. O que você sabe sobre a Inquisição Católica? Quais os livros você leu sobre o assunto? Você acreditou nas histórias contadas por seus professores? Acreditou nos filmes de Hollywood? O que vem à sua mente quando você ouve a palavra Inquisição? Padres e bispos matando, torturando milhões de pessoas. Naqueles instrumentos de tortura que dizem eles foram utilizados pela Inquisição: cadeira de pregos, roda de despedaçamento, açoites de ferro, guilhotina. Você tem certeza de que isso é verdade? Hoje, a maioria dos historiadores não acreditam nisso. Mudaram completamente a sua visão depois que, em 1998, Papa João Paulo II abriu todos os arquivos do Vaticano onde estavam os relatórios dos julgamentos das Inquisições. Mais de 30 pessoas estudaram os arquivos. Haviam historiadores, protestantes, ateus, católicos, chegaram à conclusão de que a Igreja Católica foi misericordiosa e condescendente com os acusados, uma vez que os estados eram muito violentos nos julgamentos e penas impostas aos acusados. A Inquisição Católica foi estabelecida na França pelo Papa Gregório IX em 1231 para combater a heresia cátara, uma seita cuja doutrina contrariava todos os princípios que os evangelhos e a Igreja defenderam desde o início do cristianismo. Foi uma das maiores ameaças à fé cristã de todos os tempos. Mas não apenas isso, os cátaros também ameaçavam a própria ordem social, pois eram contra a procriação e o matrimônio. Consideravam malditas as grávidas, defendiam o suicídio por inanição, pregavam a renúncia radical dos prazeres, negando a igreja e o culto religioso. Viam o corpo como intrinsecamente mal, uma manifestação do mal, e ensinavam a salvação através de um ciclo de reencarnações. Os cátaros ensinavam que os nossos corpos e o mundo material tinham sido criados por um Deus mau e que o homem não devia se reproduzir. Para o catarismo, dois princípios eternos dividiam o universo: um bom, criador do mundo dos espíritos, e um mau, criador do mundo terreno. Como todas as heresias, o catarismo afirmava que a sua doutrina era o verdadeiro cristianismo, usando alguns termos e conceitos cristãos, mas distorcendo seus significados e renegando os dogmas. Viam a Cristo como um anjo caído e negavam a ressurreição do Senhor, rejeitando todos os sacramentos. O aborto e o suicídio eram alguns dos seus princípios básicos. O catarismo se expandiu muito, dominaram a Languedoc, a Provença e influenciaram o nordeste da Espanha, a Lombardia, a Itália e a atual Iugoslávia e os Balcãs. Passaram a ameaçar a estrutura da sociedade ocidental como um todo, e o problema cresceu a níveis realmente alarmantes, já que proibiam o juramento de lealdade, que era o fundamento das relações. Combatidos pelo Estado, os cátaros se ocultaram, mas continuaram difundindo suas ideias e práticas. O catarismo tornou-se uma ameaça grande demais para ser tolerada. A população assustada clamava por uma providência firme, e o Estado passou a perseguir os cátaros com grande violência. Com o tempo, a situação ficou insustentável. Havia uma histeria e pessoas inocentes estavam sendo perseguidas e executadas sob falsas acusações. Assim, por incrível que possa parecer aos nossos ouvidos, tão habituados a ouvir grandes calúnias com este pretexto, a Inquisição surgiu como uma providência da Igreja para combater a onda de violência e buscar a justiça no combate à heresia. Não se entende a Inquisição julgando os atos tomados na época com a mentalidade de hoje. Havia a chamada cristandade. As nações europeias tinham em comum a fé católica e a cultura com valores dos evangelhos. A Igreja dava mais valor e atenção ao cuidado da alma, por ser eterna, mas que passará pelo julgamento divino após a morte. Perder a alma significa perder tudo. Nada temporal se compara à eternidade de sofrimento. Por isso, a Igreja evangelizava e combatia os erros dos hereges, porque ideias, conhecimentos falsos, mentirosos, colocavam em risco a alma do herege e a fé da comunidade. Portanto, a Inquisição Católica visava somente católicos e que cometiam transgressões de doutrina, ou seja, heresias. Os demais crimes eram julgados pelo poder civil. A Inquisição Católica trouxe uma grande contribuição. Inquirir significa investigar, dar ao acusado a possibilidade de defesa, coisa que o poder civil negligenciava. A Inquisição Católica podia se dar em uma das três instâncias, ou pelo rei, ou pelo bispo, ou pelo papa. A Igreja tinha o papel de identificar o herege, dava-lhe amplas possibilidades de defesa para se explicar.
arrumar advogados. Lhe era informado o seu erro, e a liberdade para se arrepender e se converter, e não sofrer as penas canônicas ou civis. A igreja também enviava um doutor em teologia para esclarecer e convencer o herege sobre os erros de seu pensamento. Se depois de tudo isso o herege fosse considerado culpado, a igreja entregava o culpado ao poder civil do Estado. Cada Estado aplicava a pena de acordo com o costume de cada região. Havia a herança do direito romano na manutenção da ordem e da justiça social. Por isso, de acordo com cada região, havia mais ou menos rigor. Na região da Sardenha, em 500 anos de Inquisição, houveram apenas 4 condenados à morte. Os inimigos da Igreja Católica costumam usar a Inquisição como forma de difamação. Chegaram a dizer que a Igreja teria matado 4 milhões de mulheres só na Inglaterra, quando a população de Londres no século XV era de aproximadamente 6 milhões de pessoas. Uma calúnia ridícula. Deixemos de lado as alucinações e vamos analisar os fatos. O Grande Simpósio Internacional sobre a Inquisição realizou-se em 1998, uma proposta feita e motivada pela própria Igreja Católica, na qual participaram 30 reconhecidos historiadores de diversas confissões religiosas, com o objetivo de conferir um tratado histórico e definitivo ao controverso tema da Inquisição. Houve a total abertura dos arquivos da Congregação do Santo Ofício e da Congregação do Índice. As atas deste simpósio foram reunidas e apresentadas ao público sob a forma de livro, contendo 783 páginas, intitulado originalmente L'Inquisizione, por Agostinho Borromeo, historiador, professor da Universidade de La Sapienza, de Roma, e presidente do Instituto Italiano de Estudos Ibéricos. Vejamos o que ele diz. Sobre a terrível Inquisição Espanhola. A Inquisição Espanhola celebrou, entre 1540 e 1700, 44.674 juízos. Os acusados condenados à morte foram apenas 1,8%, 804, e destes 1,7%, 13, foram condenados à contumácia, ou seja, pessoas de paradeiro desconhecido ou falecidos, os quais, em seu lugar, simbolicamente se executavam bonecos. É fundamental entender que a Inquisição Espanhola foi uma instituição principalmente civil, não controlada pela Igreja, e que a própria Igreja censurou e tomou medidas contra ela. Também é fundamental saber que quase tudo o que se divulgou a respeito da Inquisição Espanhola é fruto de calúnias difundidas pelo ex-padre Juan Antonio Llorente, um apóstata que produziu documentos sobre a Inquisição na Espanha com o interesse de ajudar a França de Napoleão a dominar aquele país. Llorente queimou todos os documentos que usou para que não se descobrissem falsificações. Sobre a famosa caça às bruxas, dos 125 mil processos ocorridos em toda a sua história, os tribunais da Inquisição Espanhola condenaram à morte 59 pessoas. A propaganda anticatólica diz que foram milhões. Constatou-se que os tribunais religiosos eram indubitavelmente mais brandos que os tribunais civis, que tiveram poucas participações nestes casos, o que não aconteceu com os tribunais civis que condenaram à morte milhares de pessoas. Agora vou apresentar as sentenças de um famoso inquisidor. Em 930 sentenças que o inquisidor Bernardo Gui pronunciou, em 15 anos, houve 139 absolvições, 132 penitências canônicas, 152 obrigações de peregrinações, 307 prisões e 42 entregas ao braço secular, isto é, ao Estado. O simpósio concluiu, ao final, que as penas de mortes e os processos em que se usou de tortura foram raros e pouco expressivos, ao contrário do que se imaginava e do que foi amplamente propagado por séculos a fio. Tais dados históricos definitivos representam a verdadeira demolição das falsas e fantasiosas ideias sobre a Inquisição. Sobre a tortura, que era imposta pelo Estado e não pela Igreja, a Inquisição foi a primeira instituição jurídica no mundo a declarar que as confissões sob tortura não seriam válidas para a condenação de alguém. A Inquisição exigiu que a tortura fosse limitada e que deveria ser usada apenas para a obtenção de informações e não como instrumento de punição, que não poderia violar a integridade física da pessoa, que deveria ser limitada a no máximo meia hora, que deveria ser assistida por um médico e que jamais poderia se repetir. O recurso da tortura, que era usado sempre nos tribunais laicos, não era constante na Inquisição, que recorreu muito raramente a esse procedimento. Ao todo, menos de 10% dos processos usaram tal método. A Inquisição impôs uma regra que proibia aos eclesiásticos derramar qualquer gota de sangue dos réus,
e confissões obtidas sob tortura perderam a validade. No final, o tribunal religioso condenou pouco. Notemos como a verdade histórica é radicalmente diferente daquela que vemos nos filmes de Hollywood. Os fatos surpreendem os leigos, acostumados a ouvir grandes e absurdos exageros. O fato é que a Inquisição também tinha por finalidade controlar os excessos de violência cometidos pelo Estado. E esse é um fato tão certo que muitos presos, julgados pelos tribunais do Estado, passavam a blasfemar contra Deus e contra a Igreja, na esperança de serem transferidos para o tribunal da Inquisição. E isso é um fato. As ações repressoras da Inquisição foram bem menos implacáveis que as civis, e indubitavelmente os métodos aplicados pela Inquisição eram mais humanos que os da autoridade civil. Um notário transcrevia o processo, os acusados não ficavam presos durante o inquérito, podiam recusar um juiz e apelar para Roma contra alguma decisão do tribunal. Por que então se mantém uma imagem tão terrível do Santo Ofício? Por vários motivos. Mas foi sobretudo o fanatismo do inquisidor espanhol Tomás de Torquemada, do século XV, que ficou gravado na memória popular. Daí veio o protestantismo, no século XVI, o antipapismo anglicano, o iluminismo e o anticlericalismo dos séculos XIX e XX, um conjunto de eventos de adversários da Igreja que pintaram um quadro pavoroso da Inquisição, que mesmo sendo falso, ainda repousa na mentalidade do nosso tempo. Além disso, você sabia que havia uma Inquisição protestante? Nesse período histórico, os governos de todas as nações eram extremamente violentos, se comparados aos de hoje. A lei e a ordem eram mantidos com mão de ferro, e as penas eram sanguinárias em todas as culturas, tanto cristãs quanto islâmicas, hindus e pagãs em geral. Parece que uma página muito especial é descartada desse capítulo da história, por muita gente, quando se discute o assunto da Inquisição. Vejamos algumas ações da Inquisição protestante e que são propositadamente ignoradas ou escondidas por certas pessoas que odeiam a Igreja Católica. Mais de 200 pessoas foram acusadas de prática de bruxaria colonial, América do Norte, decretando tortura e pena de morte na forca às famosas bruxas de Salem, entre 1692 e 1693. Também, a nobreza luterana levou à morte mais de 100.000 camponeses anabatistas na Alemanha, 1524 e 1525. Em Genebra, calvinista, Miguel Servet Grisart, o descobridor da circulação sanguínea, foi condenado a morrer na fogueira. De acordo com Thomas Christopher Smoot, entre 3.000 e 4.000 bruxas foram acusadas e executadas na Escócia calvinista, nos anos 1560 a 1707. O que mostra a história real, porém, é que o Sacro Império Romano Germânico, Fernando I, deu liberdade aos luteranos na luta contra os anabatistas. E o próprio Lutero escreveu um discurso em 1528, no qual encorajava a perseguição dos que considerava hereges. Como resultado, grupos de Inquisição protestante esfolaram vivos os monges da abadia de São Bernardo, Bremen, e depois passaram sal em suas carnes vivas, antes de pendurá-los no campanário do mosteiro. Em Augsburgo, em 1528, cerca de 170 anabatistas foram aprisionados por ordem do poder público protestante, sendo que muitos deles foram queimados vivos e outros marcados com ferro em brasa nas bochechas ou tiveram a língua cortada. O célebre teólogo Johann Matthaus Meyfart, protestante ele também, descreveu a tortura aplicadas pela Inquisição protestante que ele presenciou, qualificando-as como uma intolerável bestialidade, nos seguintes termos, dizia ele: nos países católicos não se condena um assassino, um incestuoso ou um adúltero a mais de uma hora de tortura. Na Alemanha protestante, porém, a tortura é mantida por um dia e uma noite inteira, às vezes até por 2 dias, outras vezes por 4 dias, e após isto é novamente iniciada. Essa é uma história exata e horrível, que não pude presenciar sem também me estremecer. Sobre o tema da bruxaria, Borromeu contou que na Espanha foram queimadas naqueles anos 59 bruxas, em Portugal 36, na Alemanha 25.000. Neste último país, as condenações não foram só dos tribunais da Inquisição. Com essas cifras, Borromeu precisou que o recurso à tortura e a condenação à pena de morte não foram tão frequentes por muito tempo se acreditou. É de praxe o discurso de nossos professores de universidades e escolas públicas demonizarem a Santa Igreja Católica, como se fosse uma instituição sanguinária, o que não passou de calúnias dos inimigos. A Igreja nunca condenou ninguém à morte. Eram os reis que aplicavam as penas, e se esses reis eram católicos, eram pecados de membros da Igreja, que atuavam no poder temporal, não do clero da Igreja que exercia poder espiritual.
Gostaria de saber o porquê esses ditos intelectuais se calam sobre as chacinas promovidas pelos revolucionários maçons iluminados na Revolução Francesa, que resultou em mais de 200.000 mortes. Mais de 15.000 tiveram suas cabeças decepadas pela guilhotina. Na Revolução Americana, mais de 30.000 mortos em combates de guerra pela independência. Quanto aos crimes dos comunistas, filhos dos liberais maçons, eles tornaram o crime em massa uma forma de governo. Segundo o livro negro do comunismo, estima-se um total de mortes que chega a 94 milhões de pessoas. Na União Soviética, 20 milhões de pessoas. Na República Popular da China, 65 milhões de pessoas. No Vietnã, 1 milhão de pessoas. Na Coreia do Norte, 2 milhões de pessoas. Em Camboja, 2 milhões de pessoas. Nos Estados comunistas do leste europeu, 1 milhão de pessoas. Na América Latina, 150 mil pessoas. Na África, 1.700.000 pessoas. No Afeganistão, 1,5 milhão de pessoas. 10.000 mortes resultantes das ações de movimento internacional comunista e de partidos comunistas fora do poder, além de muitas mortes causadas pela fome intencionalmente provocadas, mortes resultantes de deportações, prisões e trabalhos forçados. A Grande Fome Russa, em 1921, a deportação e o extermínio dos cossacos do Rio Don, em 1920, o extermínio de dezenas de milhares de campos de concentração no período de 1918 a 1930. O Grande Expurgo, que acabou com a vida de 690.000 pessoas. A deportação dos chamados kulaks entre 1930 e 1932. O genocídio de 10 milhões de ucranianos, conhecidos como Holodomor, e de mais de 2 milhões de outros durante a fome, em 1932 e 1933. Além disso, o nazismo alemão de Hitler matou 19 milhões de pessoas. O fascismo italiano matou 440.000 pessoas. Somadas todas as pessoas mortas por causa de ideologias humanistas modernas, passam de 115 milhões de pessoas cruelmente mortas. A Inquisição na Espanha, que foi a mais rigorosa entre os estados católicos, em um período de 160 anos, condenou 791 pessoas à morte. Sentenças aplicadas pelo poder civil, ou seja, isso equivale em média menos de 5 condenados por ano. Vários segmentos da humanidade montaram uma forte propaganda contra a Igreja, e isso atravessou os séculos. De modo especial, os iluministas do século XVIII, anticlericais e inimigos da Igreja, como Voltaire, fizeram da Inquisição a sua principal arma de ataque à Igreja, com o propósito de destruí-la, como se isso fosse possível a uma força humana. E isso continua até hoje. E agora, meu amigo, vamos aos fatos? Ou vai ficar nesse ódio irracional contra Cristo? Sim, quem persegue a Igreja Católica, persegue a Cristo. Viva Cristo Rei, salve Virgem Imaculada!